Fala, tu concurseiro! Fala, tu concurseira! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal da Implacável Concurso. É um grande prazer estar mais uma vez com você. Se você não me conhece ainda, meu nome é professor Aureno Marques. Estou aqui diretamente de Fortaleza, Ceará, para corrigir junto com você o nosso mini simulado gratuito para a Guarda Municipal de Jarinu, São Paulo. Esse mini simulado gratuito que foi aí apresentado para nossos alunos, que foi feito com muita excelência, e agora você vai corrigir junto comigo. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não fez o mini simulado, pausou, resolve e volta para cá para confirmar o que você acertou ou para retificar o que você errou, tá bom? Então vamos realizar agora a nossa correção, pelo amor de Deus, vai, sai! Correção sem muita enrolação. Temos aqui 20 questões. Nosso simulado para a Guarda Municipal de Jarinu. Inclusive, nós temos curso completo lá com simulados completos, inclusive questões e tudo que você precisa para ser aprovado. E temos aqui o mini simulado, iniciando com um aviso da nossa Implacável Concurso, mais algumas instruções que é importantíssimo que antes de fazer, você as leia. Uma vez que, se você sabe as regras do jogo, você joga o jogo bem. Não adianta você ir para uma peladinha de futebol e chegar lá e pegar a bola com a mão, não é isso? Então você tem que aprender as regras do jogo. Então, primeira coisa, abra o seu caderno somente quando for autorizado, isso no mesmo dia da prova. Veja se ele tem 20 questões realmente, que é a quantidade de questões do nosso mini simulado gratuito, e siga todas as outras regras. Mas as principais, meu filho, para você não esquecer para a sua prova é: assine o cartão resposta, não amasse, não dobre nem rasure o cartão resposta, e meu Deus do céu, se tiver uma frasezinha para você escrever, para você reescrever, não esqueça, porque isso elimina você. Você pode fechar a prova, não tem jeito. Se não seguiu as regras, você acaba sendo eliminado, ok? Vamos então começar a nossa correção, iniciando pela língua portuguesa. Temos aqui um texto bem sucinto, bem legal, texto de se ler, bem interessante, que você pode até mesmo tirar para você uma lição de vida, tá bom? Vamos lá, leia o texto para responder a pergunta número 1. Então você vai ler o texto agora, dá uma pausazinha se você não leu ainda. Se você já leu, só vamos aqui fazer um breve resumo do que aconteceu no nosso texto para realmente a gente bater direitinho a primeira questão, que é de interpretação de texto. Vamos lá. Ao longo dos anos, Helena é nossa personagem principal. Helena, no nosso texto, ela começa a praticar algo que o texto chama de recolhimento. Esse recolhimento é ficar em silêncio, como diz aqui o nosso texto. E esse recolhimento, esse silêncio, não é, como também diz o texto, para fugir de responsabilidades, mas na verdade esse silêncio, essa prática de recolhimento é para compreender melhor a si mesma e as decisões que ela tomava. E aí o texto depois traz o resultado desse recolhimento para a vida de Helena. O que aconteceu com ela? Ela se tornou mais paciente, menos impulsiva, mais atenta aos próprios limites e também aos limites dos outros. Ela descobriu, fazendo esse recolhimento, que amadurecer não é eliminar dúvidas, mas, na verdade, aprender a conviver com essas dúvidas sem paralisar. Assim, entre o barulho do mundo, como diz aqui o último trecho do texto, entre o barulho do mundo e a tranquilidade do pensamento, Helena construiu um equilíbrio que lhe permitiu seguir em frente com mais clareza e propósito. Ou seja, Helena percebeu um problema. Qual que era o problema? O barulho, o ruído, como diz o texto, o excesso de opiniões externas confundia mais do que ajudava. Então ela foi em busca desse autoconhecimento, dessa resistência interior, para que ela pudesse lidar melhor com os problemas da vida. Não fugir deles, mas lidar da melhor forma possível através do autoconhecimento. Então isso é o que o texto nos diz. Vamos lá. Primeira questão. O texto indica que o silêncio para Helena representa principalmente, você percebe que eu saio riscando tudo e não é algo ao acaso, não. É proposital, porque eu estou aqui, ó, ligando, ativando os meus sensores neurais para os estímulos táteis, para os estímulos visuais, no caso de você, os estímulos auditivos. Então você vai, através da voz do professor, através do risco no material e através do seu conhecimento, ativar a sua memória para citar a questão. Item A. Um sinal de solidão e isolamento. É para isso que serve o silêncio de Helena? Não, é para se auto-reconhecer, não para fugir do mundo. B. Uma forma de evitar conflitos? Não, ela não está fugindo de responsabilidades, mas ela está buscando autoconhecimento.
C. Uma estratégia de resistência e de autoconhecimento. O próprio texto diz aqui quase no finalzinho do primeiro parágrafo. Veja, é a escuta interior uma forma de resistência. Então, o item B, o item C até agora é a nossa melhor resposta. D. Um afastamento definitivo das responsabilidades. Não, o texto diz, não é fugir das responsabilidades, mas compreender melhor a si mesmo e as decisões que tomava. É um estado de apatia emocional. Não, não é o estado de apatia. Ela não está se isolando para ser egoísta, mas na verdade ela está se isolando para reconhecer a si mesma e conseguir enfrentar as dificuldades do mundo da melhor forma possível. Então, resposta realmente item C. 2. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas. Professor, o senhor é professor de português? Não, não sou, mas eu estudo, sou concurseiro também até hoje, então tenho sim uma noção e estou te passando aqui basicamente o básico do básico, tá bom? Não estou aqui corrigindo com você uma prova como professor de português, mas como professor também, mas também como concurseiro, uma vez que eu posso trazer para você uma nova perspectiva de enxergar as suas questões, os seus estudos. Item A, silêncio, impulsiva e fácil. Veja, silêncio está corretinho, impulsiva também, mas fácil, na verdade, tem o acento no A, porque é uma paroxítona terminada em L. Marca aí, coloca aí por que está errado. B, dúvida, resistência e limites. Vamos lá, dúvida é uma palavra pró-paroxítona, tem que acentuar. Resistência é uma palavra paroxítona, terminada de tom crescente, tem que acentuar. E limites, não há nenhum tipo de regra de acentuação. C. Excessos, opiniões e herói. Excessos realmente não tem acento. Opiniões, temos aqui o tio, mas só uma forma de sinal de analisação, né? De nasalizar a palavra opiniões. Heróico está errado, de acordo com a nova ortografia, novas regras. O ditongo, crescente, aliás, ditongo aberto, o ditongo aberto, ele não se acentua. Assim como na palavra heróico não tem acento, assim como na palavra jiboia também não tem acento. Hoje, não mais. Vamos lá. D. Propósito, proproxítona. Paciência, mesma coisa que resistência. Difícil, mesma coisa que fácil. Por quê? Paroxítona terminada em L se acentua. Item E. Própria também convivência. Aqui é a mais clássica de todas. Também, oxítona terminada em em. Então, resposta da segunda questão, item B de bola. 3. Na frase, descobriu que amadurecer não é eliminar dúvidas, mas aprender a conviver com elas sem paralisar. A palavra mas estabelece uma relação de, geralmente, na maioria das vezes, a palavra mas, ela vem realmente como uma oposição. Na nossa questão, não é diferente. Realmente, a resposta D é a resposta da questão. Mas tome muito cuidado, porque ela pode ter outros tipos de relações também dentro de uma frase. Por exemplo, relações de explicação, relação de condição. Cara, dá para colocar assim um mais para ludibriar o aluno, tá bom? Vamos lá. Passando agora para a nossa matemática. Vimos então a resposta da primeira questão, item C, 2B, 3D. Matemática. Um produto que custava R$ 240 sofreu um desconto de 15%. Qual é o novo preço? Meu filho do céu. Aqui muita gente se atrapalha, mas é bem fácil de fazer. Vem comigo, ó, o professor Aurélio Marques nem é professor de direito, de matemática, é de direito, mas eu vou te ensinar aqui a fazer bem rapidinho. Se 240 é o preço total, então quer dizer que ele é 100%. Eu quero saber quanto é o preço agora, sendo 85%. Por quê? Porque tirou do 100 15%. Concorda? Então, eu venho aqui e coloco 240 vezes 85. Eu faço aquele xizinho bem aqui. Você sabe disso, né? Vamos lá. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, deixa eu melhorar aqui esse 0 para você. Pronto. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 4, 20. Vem 2. 5 vezes 2, 10. Mais 2, 12. Show de bola. 8 vezes 0, professor? 0. 8 vezes 4, 32. Vem para cá. Vem 3 para cima. 8 vezes 2, 16. Mais 3, 19. Passa o risco aqui embaixo e vem agora somando. Aqui desce o 0. Aqui desce o 0. 2 mais 2, 4. 9 mais 1, 10. Vem 1 para cá. 1 mais 1, 2. Então temos que 100x, porque eu fiz aqui, né? Cruzei aqui os dados, é igual a 204,00, perdão, tá bom? É igual a 20.400. O que eu faço agora? Letra para um lado, número para o outro. 204
Aliás, estou na resposta, né? 20.400 e o 100 embaixo. Corto aqui com esse zero, corto aqui com esse zero, fica 204 dividido por 1, x é igual a 204. Resposta item B. De bora, menino, ser aprovado, que já está passando o tempo. Quinta questão. Se 6 trabalhadores constroem um muro em 10 dias, em quantos dias 12 construirão com a mesma produtividade? Veja bem, temos aqui então a quantidade de trabalhadores e a quantidade de dias. Temos inicialmente 6 trabalhadores que constroem um muro em 10 dias. E se nós tivermos 12 trabalhadores, em quantos dias nós construiremos o muro? Perceba que aqui nós temos uma condição inversamente proporcional. Por quê? Daqui do 6 para o 12, está aumentando. Para ser proporcionalmente, aliás, para ser diretamente proporcional, daqui para baixo também deveria aumentar. Mas perceba, se eu tenho 6 trabalhadores, eu faço em 10 dias. Se eu tenho 12 trabalhadores, eu vou fazer em mais dias? Não, em menos dias. Então, a nossa relação está inversamente proporcional. Então, eu tenho que trocar, deixar ela de uma forma mais bonitinha. Como é que eu faço? Repita aqui, ó. T, trabalhadores, D de dias. 6 trabalhadores, 12 trabalhadores. Agora troca. Coloca o X em cima e o 10 embaixo. Agora é só cruzar os dados. Fica como? 12x é igual a 60. Letra para um lado, número para o outro. X é igual a 60 dividido por 12. X é igual a quanto? Faz o seguinte, vamos lá, né? Vamos subtrair aqui, vamos tirar bem direitinho, vamos repartir esse número. Divide por 2. Divide por 2, fica como? 30 sobre 6. Dá para ir mais? Dá. Divide por 2 de novo. Vamos lá. 15 sobre 3. Dá por 2? Não, mas dá por 3, não dá? Então fica 3 e 3. Fica como? 5 sobre 1. X é igual a 5. Tá bom? Resposta item A. 5 dias você vai terminar esse muro. Mas, meu irmão, de verdade, quer pensar de forma mais fácil ainda? Pensa assim, cara. Olha como estava fácil. Eu fiz isso aqui porque é a esmiuçação, né? Esmiuçamento do nosso pensamento. Ah, meu Deus do céu, tá bugando tudo. Mas pensa comigo. Se eu tenho 6 trabalhadores e faço em 10, se eu tiver o dobro de trabalhadores, 2x, não é isso? Eu vou fazer na metade do tempo. Então já dava para matar que a resposta era 5 desde o começo. Mas isso você pega com a prática. Vamos lá. Sexta questão. Vou botar aqui para o nosso azulzinho. Azulzinho. Olha aí. Um reservatório em forma de paralelepípedo possui 4 metros de largura, 3 metros de altura e 2 metros de comprimento. Qual é o volume desse reservatório? Aqui, cara, eu morria de medo disso aqui quando era no ensino médio. Mas nessa parte de volume é até que de boa. Vamos lá. Eu tenho 4 metros de comprimento, tenho 3 metros de altura, de largura, na verdade mesmo, de largura, 3 metros, e tenho 2 metros de altura. Ok. O volume é justamente isso, tá? O comprimento vezes a largura vezes a altura. É só multiplicar os três. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 4, 24. Resposta, item D. De Deus no comando e a sua aprovação chegando. Vamos para os conhecimentos municipais. A Lei Orgânica Municipal tem como principal função. Veja, ele não deixou aqui especificado que ele quer a Lei Orgânica Municipal de Jarinu. Ele só quer saber basicamente assim, lei orgânica serve para quê? Lei orgânica municipal. Lei orgânica de um município. Vamos lá. Item A. Regular apenas a atuação da Guarda Municipal. Vamos pensar fora da caixinha? Lei orgânica municipal. É do município. Então não fala apenas da Guarda Municipal. Item A não pode ser. B. Estabelecer normas exclusivas para servidores comissionados. Na verdade, não. Quando você vai falar sobre servidor comissionado ou efetivo, você vai tratar no regime jurídico no Estatuto dos Servidores. Item B não é a resposta. Item C. Organizar o município. Definir estrutura administrativa, competências e princípios fundamentais. Se você abrir qualquer lei orgânica do município do Brasil, de qualquer município do Brasil, você encontrará uma organização administrativa, competências do município, competências do prefeito, da Câmara do Vereador, dos vereadores, dos agentes tal, agente X, Y, Z, são competências. É uma forma de organizar, de estruturar o município. Item C, resposta maravilhosa. Item
C. Criar leis federais. Como que o município vai criar lei federal? Não tem como, né? Regular apenas o funcionário do Poder Judiciário local. Aí eu te pergunto, cara, existe poder judiciário no âmbito municipal? Não, não existe poder judiciário no âmbito municipal. Pelo amor de Deus, só temos no âmbito municipal, do município, o poder executivo e o poder legislativo. Executivo é a prefeitura. Legislativo é a Câmara dos Vereadores. Vamos lá, descendo mais um pouquinho. 8. De acordo com o regime jurídico dos servidores públicos municipais, o provimento de cargo público, em regra, ocorre mediante. Vamos lá, o que é provimento? Provimento de cargo público é você ser inserido na administração ou você ser movimentado dentro da administração. Isso é provimento. Atenção, cuidado para não confundir essa movimentação com exclusão. De novo, ou você é inserido, tá aqui o provimento, tá aqui você. O que é o provimento? Vou te colocar nesse cargo. O que é provimento? Vou te colocar em outro cargo diferente. Eu te tirei da administração? Não. Então, se eu te tirar, te exonerar, te demitir, não é provimento. Provimento é colocar você lá. E qual é a forma originária, inicial de provimento? É a nomeação. Não é isso? Aí nós temos aqui, nomeação por livre escolha da autoridade. Aí o aluno vai lá e marca o item A, Não. Atenção. Olha o que ele falou. Em regra, ocorre mediante concurso público. Concurso público. Item é a resposta da nossa 8ª questão. Vamos lá, continuando aqui, 9ª questão. O plano de carreira da Guarda Municipal de Jarinu tem como finalidade principal, item A, garantir a estabilidade vitalícia aos guardas. B, regular exclusivamente a remuneração. C, estabelecer critérios de progressão, promoção e desenvolvimento funcional. Item D, substituir a lei orgânica e limitar o número de servidores efetivos. Cara, de verdade, não precisa você saber nem o que é a lei em si. Eu sei, nós temos a lei, inclusive eu dou aula dela, né? 236 de 2025, a lei bem recente. Mas não precisa saber do que a lei trata. O próprio nome dela já traz plano de carreira. Ou seja, você entra na Guarda Municipal na base, aqui, bem na base dela. E você vai subindo de cargo. E para isso tem que ter um normativo que vai dizer como que isso vai acontecer. Então é justamente para que serve o plano de carreira. Estabelecer critérios de progressão, promoção e desenvolvimento funcional. Plano de carreiras, cargos e salários. Vai falar sobre remuneração? Vai. Sobre vencimento? Vai. Sobre vantagens adicionais, indenizações? Vai falar sobre tudo isso. Mas o principal tópico trabalhado em qualquer plano de carreira é a forma que você vai caminhar na sua história na Guarda Municipal. Você vai começar no cargo básico, vai subindo de cargo, vai progredindo, vai sendo promovido. Isso que trata o plano de carreira, ok? Constitui fundamento da República Federativa do Brasil. Aqui nós temos o bizu sóci, diva, plu. Não é isso? Sóci, diva, plu. Só é de soberania da nação e não soberania popular direta. B, pluralismo político. Resposta da nossa questão. C, livre iniciativa não é privada, é pública. Independência do poder. Os poderes são independentes entre si, mas são harmônicos entre si, mas são independentes, mas não faz parte aqui do nosso fundamento, pelo amor de Deus. Supremacia do interesse público é um princípio implícito da administração, mas não faz parte do fundamento. Só temos aqui o sóci, diva, plu. Soberania, cidadania, valorização. E temos aqui o pluralismo político. É uma palavra que sempre foi difícil de falar para mim. Vamos lá. 10ª, item B. 11ª. É correto afirmar que os direitos e garantias fundamentais estão lá no artigo 5º da nossa CF. Aplicam-se apenas aos brasileiros natos? Não. Aplica-se aos natos, sim, mas também aos naturalizados e àqueles que estão residentes no país enquanto forem aplicáveis, o que for aplicáveis a eles. B. Podem ser suspensos permanentemente? Não. Realmente, a suspensão de alguns direitos, eles são uma pena que é permitida no Brasil, mas não é permanente por lei ordinária, ok? Não tem nenhuma pena perpétua. C. Dependem sempre de regulamentação infraconstitucional? Não. Muitas vezes, os nossos direitos têm aplicação imediata, é a eficácia plena dos nossos direitos. D.
São exclusivos da esfera penal? Claro que não. A esfera penal administrativa, civil, a Constituição é o berço de todas essas esferas. Item E. Possuem aplicação imediata. Perfeito. Essa é a regra. É a regra aplicada na nossa Constituição e nos direitos e garantias fundamentais. 11ª, item E. 12ª, a emenda constitucional 45 de 2004, conhecida como reforma do judiciário, teve como um de seus principais objetivos, aqui é a questão mais hard, mais difícil do nosso mini simulado. E ela veio realmente essa emenda para criar o Conselho Nacional de Justiça. Ah, professor, mas é muito difícil, é muito específico, meu Deus do céu. Calma, vamos tentar resolver aqui de uma forma mais inteligente, fora da caixa? Essa lei, ela veio para extinguir o Ministério Público, ela é de 2004. Existe Ministério Público ainda? Existe, né? Veio para reduzir o número de tribunais? Claro que não, ela foi aumentando mesmo. D. Transferir competências ao poder legislativo. É a reforma do judiciário, não do legislativo. Então não pode ser entender. Revogar direitos fundamentais? Não, eles são irrevogáveis. Item A, a resposta da nossa questão. 13. Segundo a DUD, o que é a DUD? A Declaração Universal de Direitos Humanos. Todo ser humano, item A, possui direito apenas após atingir a maioridade. Não, nós temos o critério justnaturalista, onde você nasce ser humano e você já tem direitos. B. Nasce livre e igual em dignidade e direitos. Perfeito, nosso item B. Acabei de falar isso para você. C. Deve exercer direitos apenas no país de origem. Não, se um estrangeiro vier para cá, ele goza de vários direitos. Liberdade, opinião, entre outras coisas. D. Pode ser submetido à tortura em casos excepcionais. Nós temos aqui uma proibição expressa à tortura, inclusive na nossa própria Constituição. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é algo aplicado de forma mais externa, realmente. E a Constituição é algo mais interno do Brasil. Mas nos dois documentos temos aí uma proibição à tortura. Item E. Possui apenas direitos civis e não sociais? Claro que não. Até porque a DUD ela vem de uma crescente de ganhos de direitos, inclusive direitos sociais, que são as gerações dos direitos. Vamos lá. 14ª. Vou colocar aqui 13, item B. Foi? 14ª. De acordo com o CTB, dirigir sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. Veja bem, temos aqui uma conduta, dirigir sobre a influência de álcool. Nós sabemos que isso é algo muito grave, você pode tirar a vida de pessoas. O que a questão diz? Item A. Constitui apenas infração administrativa leve. Nós temos dentro do CTB dois tipos de condutas que são ilegais. São as condutas administrativas e as condutas no âmbito penal, que são os crimes de trânsito, ok? B. É infração grave, sem reflexos penais. Pense, se você dirige sob a influência de álcool ou substância psicoativa, você está naquele momento assumindo a responsabilidade gigantesca de tirar a vida de alguém, por exemplo. Nesse momento, há sim reflexos penais, caso aconteça. C. Configura infração gravíssima de trânsito, conforme o caso. Realmente, lá no artigo 165 do nosso CTB, nós temos que essa conduta de dirigir sob a influência de álcool ou substância psicoativa é sim uma infração GG, que é a infração gravíssima. Inclusive, também destina-se uma multa de 10 vezes, além do recolhimento da CNH e da retenção do veículo, meu filho, viu? Então o item C até agora é o bonitão. D. É permitido, se não houver acidente. Claro que não, cara. Se dirigir, não beba. Isso é algo que você escuta desde criança. Item E. Configura infração gravíssima, mas não pode ser considerada como crime. Errado. É crime de trânsito. 15ª. Considera-se adolescente nos termos do ECA a pessoa. Vamos lá. Temos aqui a definição de criança, de adolescente e de jovem adulto, ok? Criança, 12 anos incompletos. Adolescente, 12 até 18 anos incompletos. Jovem adulto, 18 aos 21 anos incompletos. Resposta da questão, entre 12 e 18 anos incompletos, item B. Não tem segredo nosso ECA. 16. Na legislação
É considerada pessoa idosa aquela com, vamos lá, temos o Estatuto da Pessoa Idosa. Temos 3 idades interessantes para você lembrar para a prova. Mais de 60, mais de 65 e mais de 80 anos. São as 3 idades que aparecem na nossa lei. A idade de 60 anos, ela define quem é idoso. A de 65 e a de 80, ela dão direitos, tá? Temos aqui 2 direitos. Não vou aqui falar muito para você, para não tirar muito seu tempo. Que é o direito de busão de graça e, se você não tiver condições familiares e financeiras, você receber um salário mínimo através da LOA. E mais de 80 é o chamado super idoso, é aquele que tem preferência sobre qualquer outro idoso. Então, a resposta da nossa questão é o nosso item A, 60 anos ou mais. 17ª, a Lei Maria da Penha tem como finalidade. Veja, a Lei Maria da Penha não veio para ser uma lei penal, para trazer tipos penais, crimes, como, por exemplo, o Estatuto do Desarmamento. Ela veio, na verdade, para criar mecanismos para inibir a violência doméstica e familiar, que é a resposta, item E. Veio para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Para isso que veio a nossa Lei Maria da Penha. Ela não veio para punir crimes sexuais, regulamentar a guarda, garantir medidas civis, não, mas medidas protetivas às vítimas, e não veio proteger exclusivamente mulher casada, mas qualquer mulher, inclusive a mulher cis. Resposta correta, item E. Deixa eu marcar aqui, ó. Item E. De eu vou aprovar você. Aposta quanto? 18. Segundo a Lei 13.022, é princípio mínimo de atuação, lá no nosso artigo 3º. Vem comigo. Item A. Subordinação exclusiva ao Poder Judiciário, primeiramente não é subordinação exclusiva, e sim somente subordinação ao Poder Executivo, ao prefeito. B. Uso prioritário da força? Não, é uso progressivo da força. C. Proteção aos direitos humanos fundamentais. Claro que sim, é minimamente um princípio a ser aplicado pela Guarda Municipal. D. Atuação restrita ao patrimônio privado? Claro que não. Guarda Municipal. Município é público. Item E. Atuação exclusivamente repressiva? Não, cara. Essencialmente preventiva. Resposta item C, 18ª questão. Nem tem para onde correr. Configura-se como peculato nos termos do Código Penal. Veja, os crimes contra a administração pública, eles são bem fáceis desse tipo de questão identificar, porque ele tem alguns verbos que matam o crime. Por exemplo, se eu falar em corrupção, você pensa em receber. Se eu pensar em concussão, você pensa em exigir. Se você pensar em peculato, você pensa em apropriar-se. Entre as respostas, é a única que tem apropriar-se, então só pode ser o item B. Eu nem li o resto, mas eu sei que o item B está a resposta. Apropriar-se o funcionário de dinheiro público, valor ou bem, que tenha posse em razão do cargo. Aí temos vários tipos de peculato. Peculato culposo, temos o peculato de terceiros e assim por diante, tá bom? Item A. Exigir vantagem devida em razão do cargo. Aqui é o crime de concussão. Vamos lá. Retardar ou deixar de praticar ato de ofício para satisfazer interesse pessoal. É prevaricação, tá errado. Oferecer vantagem devida, corrupção ativa. Patrocinar interesse, advocacia administrativa. Também não pode, mas não é a resposta da nossa questão. 20. Configura o crime de concussão. Acabei dando a resposta, né? Nos termos do Código Penal, quando o funcionário pensou em concussão, nem olha para as alternativas. Pensa na palavra o quê? Exigir. Procura, ó, apropriar, solicitar, exigir. Item C. Oferecer, retardar. Acabou-se. É assim que você mata esse tipo de questão, tá bom? Então, basicamente é isso. Temos aqui o nosso mini simulado corrigido. Novamente aqui temos aqui os nossos gabaritos, para você lembrar direitinho, tá? Então vamos lá. Primeira questão, item C. Segunda questão, B de bola. Terceira questão, D de dado. Quarta questão, B de bola. Quinta questão, A de aprovado. Sexta questão, D de delta. Sétima questão, C de corno manso. Oitava questão, E de eu aprovo você. Nona questão, de que maravilha eu vou passar. Questão 10, B de bora ser aprovado. 11 de igreja. 12, A. 13, B. 14, item C de concursado você será. Item 16, B de bora ser aprovado. 16, A de meu Deus do céu, como é bom estudar. 17, de você mesmo que vai passar. 18, C de concursado você será. 19 é letra B de
bastante aprovações você vai acumular e 20 itens C, de Cristo à sua frente nada te faltará. É, Pivete. Então, é isso aí que eu trouxe para você, nossa correção do mínimo simulado. Espero ter ajudado, trazido para você algumas informações interessantes, muito dica, muita bizu. Vou ficando por aqui, espero que você fique com Deus, que Maria passe à frente dos seus problemas e vamos para cima, porque a missão é árdua, mas tome a sua cruz e siga a Jesus, porque é aí que mora realmente a verdadeira felicidade da nossa vida. Vou ficando por aqui, espero que você fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tamo junto!